Aleluia! Quão bom você é para ir para o céu? Ou quão ruim você é para ir para o inferno? Essa é uma boa pergunta para hoje. O céu não é lugar de pessoas boas, nem o inferno é lugar de pessoas ruins. O céu é lugar de pessoas perdoadas. Ah, pastor, eu não devo fazer coisas boas. Não estou dizendo isso. A Bíblia fala que Ele nos chamou para as boas obras. A Bíblia fala que aquele que deve fazer coisa boa e não faz, esse peca. Sim, nós devemos sermos bons porque somos filhos de Deus. Mas o que vai nos dar a entrada na vida celestial não é o quão bom você é. É o quão perdoado você foi. É o quão arrependido você é. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos ouvir a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19 fala de um homem que não era tão bom. É interessante que no 18 tinha um homem bom. Só ler com você o 18, um pouco antes. 18, 21 fala de um jovem rico. Esse homem honrava os pais deles. Esse homem ajudava os pobres. Esse homem abençoava quem poderia. Ele cumpria os mandamentos. Ele não matava, ele não roubava, ele não mentia. Mas aí no versículo 21, o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 22, ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo isto, estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Capítulo 19, versículo 1. História que talvez você já tenha ouvido falar, conheça dela, a história de Zaqueu, um cobrador de impostos. Versículo 1 diz: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu era bem pequenininho. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mais uma vez, o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Aqui encontramos a história desse Zaqueu. Zaqueu, o publicano, era um cobrador de impostos. E naquela época, Roma dominava sobre o povo judeu. E Zaqueu era um judeu contratado por Roma para cobrar impostos dos judeus. E nessa cobrança de impostos, era comum roubo, traições. Ele tinha direito de entrar no estabelecimento de pessoas e adulterar o preço que estava lá. Se você cobrava por uma Bíblia, vamos dizer, 10, 100 reais, ele podia dizer: não, o preço normal que eu quero é que comprem por 50 e disso eu ainda vou cobrar 50%. Eles tinham essa liberdade de manipular o seu preço, de roubar o seu lucro. Então, para a sociedade, esse tipo de função era função de traíras. Eram homens que eram rejeitados do meio do seu povo, porque ele era um judeu a serviço dos romanos, para tirar dinheiro de forma ilícita do povo. Ele era rico, tinha condições, mas era isolado, mal falado, questionado. Quando Jesus anda com ele, Jesus Cristo, para o povo, dizia: Jesus está andando com um pecador. É interessante o nosso Jesus, quando Ele nos toca com o seu amor, com a sua graça. Ele não presta atenção no que as pessoas falam de você. Deus tem um depoimento a teu respeito.
Ele é quem criou você, Ele é quem escreveu os teus dias. E não importa o que andam falando de você, o amor de Deus por você não muda. Não importa o quanto você errou, o quanto você pecou, o quão bom ou o quão ruim você é, o depoimento de Deus por você não muda. Jesus em João 17, versículo 23. João 17, versículo 23, Jesus falando, ele disse, Senhor, ele está fazendo uma oração, é a última oração de Jesus Cristo. Ele falando com o Pai, ele diz, Senhor, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha o que ele disse, e os amastes, como também amastes a mim. Em muitas passagens da Bíblia fala que Deus nos ama, Jesus nos ama, mas aqui é a passagem que Jesus Cristo quantifica o quanto Deus te ama. Ah, pastor, baseado no meu desempenho, baseado nos meus pecados, eu acho que é só isso aqui. Ah, pastor, eu sou bom demais, como nós vimos aqui, eu dou sopa aos pobres, eu dou sangue para aqueles que precisam, eu faço ato de caridade, então acho que o amor de Deus por mim é muito grandão. Ei, o amor de Deus por você não é baseado no seu desempenho. Ele nem é muito grande, nem muito pequeno, devido à sua quantidade de pecado. Deus te ama, Jesus está revelando aqui que Ele te ama, assim como Ele também ama Jesus. Olha para Jesus, vê quão Deus cuidava dele. Você vai ver o quão está disponível o amor de Deus por você. Jesus em Lucas 4, ele estava pregando e alguns homens ficam com raiva, alguns religiosos da pregação dele, e eles empurram Jesus Cristo para um penhasco para querer jogar ele lá de cima. Mas porque ele era amado, a proteção de Deus veio sobre ele, e ele sai no meio daquele perigo, no meio entre os homens, e volta para a sua vida. O amor de Deus por Jesus protegeu ele. É esse mesmo amor que você pode acreditar que Ele tem por você hoje. Jesus te ama como amou a Jesus. Perigos da vida podem querer pegar você. O diabo pode fazer um plano para querer destruir você, paralisar você. Mas Jesus te ama. E esse amor está disponível a proteger você, guardar você. Jesus andou nessa terra guardado, protegido, suprido. E Ele está agora nos dizendo que a maneira como Deus nos ama é a maneira como Deus amou ao próprio Jesus. Amor ao próprio Jesus. Zaqueu é um homem pecador, malquisto entre a sociedade, pudesse nem chamar de amigo, mas entre os seus públicos, sociedade, judeus, mal falado. Ele tem dificuldade, a Bíblia faz menção de como ele era pequeno, ele precisou subir numa árvore. Jesus Cristo vem numa fase, no capítulo 18, passando por essas cidades e curando pessoas. No texto anterior fala que ele passando por uma cidade tinha um cego de Jericó. Um homem isolado da sociedade, que tinha capas de vergonha. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra do Senhor nos garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando a multidão queria calar a boca desse homem, Jesus Cristo parou. Porque quem clama o nome dele por fé, aleluia, vai receber da sua graça. E esse homem que invocou Jesus, 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 a Bíblia fala que ele gritava, ao ponto dos discípulos dizer, olha, você está incomodando o mestre. Ele diz, não, é a minha chance de salvação, é a minha chance de cura. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor dele chamou a atenção de Jesus. Se você clamar hoje, pelo nome dele, você vai ter a atenção dele. Jesus não mudou. Se você clamar, aleluia. A Bíblia traz muitas figuras para a gente. Quando fala de cegueira, ali é uma doença física, mas essa cegueira para nós hoje pode falar muita coisa. Tantas coisas na vida que a gente não consegue ver. Tem pessoas que nunca viram um ato de bondade, tem pessoas que nunca viram amor, tem pessoas que nunca viram perdão. Eu lembro, há uns anos atrás, evangelizando, eu já contei na igreja. Estava com o Cristina, uma ação da igreja missionária. Entrei na casa do Senhor, eu lembro dele falando a idade para mim. Estávamos orando pela sua esposa, que ela estava atormentada por demônios.
E quando nós oramos, os demônios saíram da vida daquela mulher, expulsamos, ela confessou Jesus, e ele assistia tudo aquilo na cadeira de balanço. E quando nós oramos, teve uma mudança de ambiente tão grande naquela sala. Aquele senhor, ele se levantou, e ele falou: Elis, olha, eu tenho 72 anos na minha vida. Nunca tive um dia de paz. Eu só senti isso no momento que você orou por minha mulher. Eu quero crer no Jesus que você está pregando. Ore por mim também. Eu quero ter dias de paz. Se você invocar o nome de Jesus, a paz de Cristo, que excede a tua capacidade, pode entrar na tua vida. Quando eu falo de paz, não falo de ausência de problema, mas eu falo de uma segurança tão grande, de que Jesus está aqui com você, que pode vir o problema que você vier. A presença dele te dá descanso, te dá força, te dá orientação, e você se torna um mais do que vencedor, por meio daquele que te amou, Jesus. Aquele cego de Jericó, ele clama: Jesus, filho de Davi. Jesus Cristo para, visita ele, visita a dor dele, a necessidade dele, e não só cura a sua doença, salva o seu espírito. Jesus Cristo não quer só tocar o teu corpo e resolver o teu problema de agora, Ele quer te dar uma garantia de uma vida eterna. Passamos pela história de um homem muito bom, que fazia muitas boas caridades, honrava pai e mãe, cumpria os mandamentos, era um religioso de carteirinha. Mas ele não estava disponível a abrir mão de tudo por amor a Jesus. Quando chegou na área de confrontamento, o amor dele a riquezas foi maior do que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E embora ele tivesse a sua religião, isso não era suficiente para ter a vida eterna. E encontramos Zaqueu, traidor, mentiroso, enganador, mas curioso por Jesus. Ele subiu numa árvore curioso por Jesus. Você que está aqui, você está curioso por Jesus. Você veio no culto desse que tem algo em Jesus que atraiu a tua atenção. Você ouviu falar dele. Você não vem para uma igreja, você não está assistindo um culto na internet se você não estiver curioso por Jesus, interessado por Jesus. Tem algo em Jesus que chama a tua atenção. Você não sabe nem explicar, mas a fama dele atraiu você até aqui. E agarrado nessa árvore, Jesus Cristo disse para ele: eis aqui, desce da árvore. Tem coisas que a gente fica tão agarrado na vida. Eu conheço pessoas que são agarradas ao seu trabalho, elas não largam por tudo. Elas trabalham, elas vivem por trabalho, Pessoas que são agarradas com o seu dinheiro. Tem pessoas que são agarradas com os seus problemas, elas vivem uma vida de problema. Tem pessoas que infelizmente estão agarradas com drogas, porque encontrou nas drogas mecanismos para como curar sua ansiedade, para como transformar isso, mas elas agora se viram em duas prisões. A que levou elas às drogas e a própria droga. Estão agarradas a isso. Maconha, cocaína. Estão abraçadas a vícios, pornografia. Mas quando Jesus Cristo passa por tua vida, só Ele é capaz de te libertar disso. Aquele homem agarrado àquela árvore, curioso por Jesus, encontrou um Jesus de misericórdia. Eu quero te convidar hoje a soltar algumas coisas como Zaqueu soltou, para se apegar a Jesus, para se apegar àquele que vive, que reina, e deixar Ele tocar você, tocar o teu coração. Um homem tocado pelo Senhor é um homem livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhecer esse amor, se prepara, você vai ser um homem livre. Livre da ansiedade, livre da depressão, livre da tristeza, livre do inferno. Como é bom ser um homem livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser um homem livre do pecado. O pecado vem para matar, roubar, destruir, irmãos. O diabo, ele trabalha de uma maneira, apresentando um pecado para a gente de maneira encantadora. Você vai, pratica aquilo e parece gostoso, apaixonante, mas aquilo vai enlaçando você e vai destruindo você. Um pecado para o seu espírito é igual câncer no corpo. É uma doença que vai consumindo você por dentro, vai matando você por dentro, roubando suas energias.
Assim é o pecado na vida de um homem que não tem Jesus. É uma doença espiritual que vai corroendo você por dentro. Vai roubando tua alegria, vai roubando tua esperança. Tem pessoas vivendo sem esperança. Eu quero dizer para você hoje, Jesus é a tua esperança. Imagina amanhecer uma segunda-feira, uma semana, e sem expectativa de que coisas boas podem acontecer. Você pode viver com uma rica esperança, com Jesus no teu coração. A Bíblia fala que nós temos um tripé: amor, fé e esperança. Jesus é a nossa esperança de uma vida melhor, de dias melhores. Se você reconhecê-lo, Ele pode mudar a tua vida, encher o teu coração de uma rica esperança. Jesus vai na casa de Zaqueu, mal falado, criticado, mas uma vez lá, a presença de Jesus mudou ele. Tem pessoas que falam: eu vou parar esse vício para vir para Jesus. Eu sei que eu vou entregar minha vida a Jesus, mas quando eu me libertar disso, se eu parar de fumar, se eu parar de tomar uma, se eu parar de ver algumas coisas erradas na internet, eu vou para Jesus. Quando eu conseguir parar isso, você não precisa conseguir parar para vir para Ele. Venha para Ele, que Ele vai te libertar. Ele entende mais de libertação do que você. Ele entende mais de cura do que você. Ele entende mais de restauração do que você. Sozinho você não vai conseguir, mas quando Ele está presente na tua vida, aleluia. Tem um texto de Atos 3, versículo 19 e 20. Atos 3, versos 19 e 20. Olha o que diz: portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Olha o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado a vocês, para vocês, a saber, Jesus. Então 19 diz: arrependam-se. O que é se arrepender? Junte, sou para arrepender dos meus pecados. Eu nem lembro de todos eles, foram tanto pecado, não. Esse arrependimento é de uma vida de pecado. Você se arrepende de um padrão de vida que não agrada a Deus, diz: Senhor Jesus, agora com a tua ajuda, eu quero entrar nesse modelo de vida que agrada a Deus e que tem Deus junto comigo, me ajudando em cada momento da vida. Você converte, você muda o seu coração das coisas do mundo e muda o seu coração para Deus. A conversão é isso, não é mudar de religião. A conversão é algo do coração. Onde você diz: olha, eu antes era escravo, eu tinha uma vida com prazeres do mundo, mas hoje eu quero fazer como Zaqueu. Eu quero que Jesus Cristo entre na minha casa. Entra na minha vida, como diz a música. Mude coisas em você, muda coisas na tua estrutura, no teu caráter, no teu coração. Convertam-se. Olha o versículo 20 mais uma vez, eu amo esse texto. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Pode deixar esse texto um pouquinho aí. Quando você se arrepende de uma vida de pecado, converte o seu coração, inclina seu coração para Deus, vem na sua vida a presença de Jesus. O Senhor Jesus, Senhor dos senhores, que hoje está na destra de Deus. A Bíblia fala que Deus tem 2 tronos, sabe qual é? O primeiro é o alto e sublime trono, está lá nos céus. O segundo trono de Deus é o coração de um homem quebrantado. Ele habita no alto e sublime trono, mas habita também no coração contrito. Quando você converte seu coração para Jesus, a Bíblia fala que Ele vem habitar em você. E gera na tua vida tempos de refrigério, tempos de paz, tempos de segurança, tempos de força. Imagina uma vida de refrigério e paz. São tantos problemas na vida, tantas pressões, tantas contas para pagar, tantas decisões para tomar. Mas quando você se arrepende de uma vida de pecado, converte seu coração, Jesus passa a habitar em você. E a presença dele já vai liberar em você refrigério, paz. Cristo Jesus em você, com você. A vida, a salvação que a Bíblia anuncia não é só um dia ir para o céu, como nós vimos aqui na peça teatro. Isso aqui é só uma ensinação para mostrar que não é a sua bondade, é o quão você crê na bondade dele. Não é a sua justiça, eu sou bom demais, então... Não, o quão você é bom para ir para o céu não tem a ver com a sua bondade, tem a ver o quão você crê na salvação através de Jesus.
O homem estava condenado ao pecado, sentenciado pelo pecado. O próprio Deus proveu isso, mandando um substituto que nunca pecou. Em tudo ele foi tentado. Tudo aquilo que você um dia sentiu, Jesus também sentiu. Tentações. Ele andou aqui na terra como filho de Deus, mas homem. Ele abriu mão da sua divindade para andar na terra como homem, para sentir a tentação que você sente, para ser o seu substituto. E agora, se você crê nele, a Bíblia fala que você passa a habitar nele. E não é a tua bondade que te leva para o céu, é a bondade de Jesus. Quando você crê na bondade dele, você passa a habitar nele e ele em você. E aí até os demônios, quando olharem para você, não vai ver você aqui, vai ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu lembro de um homem, fazíamos reuniões nos lares. E esse homem era um senhor sertanejo, você vê aqueles homens com força de vida. Mas foi a minha experiência com alguém cuja pessoa aparentava o maior medo que eu já vi alguém sentir. Aquele homem tinha muito medo. Ele estava em pé falando comigo e ele urrava, ele se tremia. Era um senhor baixinho, bem troncadinho, e ele se tremia. Ele morava numa comunidade e alguém falou para o chefe da boca de fumo daquela comunidade que aquele homem tinha entregue eles para a polícia. E eles disseram: pastor, eu não fiz isso. E o pessoal da boca de fumo que ficava lá da casa dele disse que iria matá-lo naquela semana. Ele tremia de bater os peitos aqui, ele batia, tremia, ele botava a mão na boca. Pude pegar na mão dele. É tão bom quando você tem Jesus em você, que a paz que está em você começa a abençoar outros. Lembro de pegar na mão dele, falar um pouco de Jesus para ele. E dei a ele uma chave de salvação. Eu disse para eles: você vai fazer isso 3 vezes no dia. Que ele ia trabalhar de manhã no mercadinho que ele trabalhava, voltava para casa, ia para o almoço, voltava e à tarde. Toda vez que você sair de casa, você vai falar alto: o sangue de Jesus tem poder e está sobre a minha vida. Você vai fazer isso quando voltar. As vezes que você for e passar por aquela boca de fumo, você vai declarar: o sangue de Jesus tem poder e está sobre a minha vida. Aquela reunião era na terça-feira. Ele estava jurado de morte naquela semana. Na outra semana, ele estava no culto. Na outra terça-feira, estava lá conosco. Eu olhei para ele e fez: está vivo? Ele tinha outra postura, um outro sorriso. Nem parecia o mesmo homem. Ele disse: pastor, eu fiz isso todas as vezes que eu saía de casa. O sangue de Jesus tem poder. Ele está sobre a minha vida. Os primeiros dias eu fiz isso tremendo, pastor. Eu me tremia quando saía, passava rápido pela calçada. Mas no primeiro dia funcionou na ida e na volta. No segundo dia funcionou na ida e na volta. No terceiro dia eu já passava na moral. E parecia que eu era invisível para eles, pastor. E eu dizia para ele: você é, porque a morte é um espírito. E esse espírito sabe que você agora tem uma aliança com Jesus. E ele não pode tocar você, porque Jesus te salva. Jesus é a tua salvação. Jesus, se você invocar o nome dele, você será salvo. Se você invocar o nome dele, o cego de Jericó invocou, foi curado, foi salvo. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler junto esse texto? No 3, 1, 2, 3. Porque será salvo. Se você clamar por Jesus hoje, ao reconhecê-lo como Senhor e Salvador, você vai ser perdoado dos seus pecados. Você vai converter o seu coração para Ele. E hoje começa na tua vida um novo tempo de refrigério e paz, onde Deus estará atuando, cuidando de você. Converter o coração não é entrar para a religião evangélica. Converter o coração é entrar no coração de Deus. João 1,12. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber,
aos que creem no seu nome. Então, você se torna filho de Deus, não é que porque o fato de você ser um ser humano, né? Alguns falam, nós somos humanos, todos nós somos filhos de Deus. Você é criatura. Você se torna filho no dia que você o recebe. Jesus, eu renuncio uma vida de pecado. E eu invoco o teu nome, Jesus, o meu Salvador. Jesus, o meu Senhor. Tem um poder dos céus que vem sobre você. Que vem dentro de você. Que dá a você uma certeza de salvação. Uma convicção de vida eterna e paz. Porque Jesus é o teu Senhor. Eu tive a grande oportunidade de um dia orar assim com uma pessoa muito importante da minha vida. Já orei com muitas pessoas, mas o meu vovô, Zezé, ele era meu tio-avô, né? Ele era um tio que cuidou da minha mãe, mas desde pequeno, então a gente chamava ele de vô. Ele estava já perto dos seus dias, a família toda sabia, estava numa situação bem complicada, já fraquinho. A família toda tinha vindo das regiões, alguns de Rio de Janeiro, alguns de Maceió, para poder ter os últimos momentos. O hospital mandou ele para casa. 3 dias antes dele partir, todo mundo na sua casa. Ele tinha um mercadinho ao lado da casa dele, lá em Santa Maria do Cambucá. Eu tinha 18 para 19 anos. Eu não era um pregador, eu não era um pastor. Eu era um filho de Deus, que amava Jesus, estava sempre aqui no meio da igreja cultuando ao Senhor. E vovô Zezé olhou para mim e fez, sai todo mundo, quero falar com o Júnior. Os primos, as tias, todo mundo olhou para mim e fez, o que é que tu fez? Ninguém saiu. Você não vai sair não? Então vem aqui para o meu mercado. Aí ele foi para o mercadinho, luz fraquinha, eu tenho uma imagem da minha mente. Ele senta no caixa dele, aquela calculadora grandona de fita. Tinha do lado dele aquele Novo Testamento azulzinho, lembra pequenininho dos Gideões? Ele senta na cadeira do mercado dele, eu sento no outro banco. Ele disse, meu filho, eu sei que estou perto de ir. Eu sinto que meu dia está indo. Como é esse negócio de ir para o céu? Me fale desse negócio de Jesus. E o que eu estou falando para você hoje aqui, eu pude falar para vovô Zezé, há uns 20 anos atrás. Demos as mãos. Ele disse, eu quero invocar o nome de Jesus. Nós oramos, ele orou comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo de uma vida de pecado e aceito você habitando dentro de mim. O diabo, irmãos, ele pode ter batalhado a vida inteira pelo coração daquele homem, mas no momento final, nos minutos finais do jogo, Jesus virou a partida. E a alma dele está com o Senhor. No dia seguinte, eu estou chegando no mercado, eu tenho essa imagem, ele está no mercado mexendo, o pessoal deixou ele bem à vontade. E ele queria trabalhar até os últimos momentos. Eu lembro que ele estava colocando um saco de farinha na prateleira. Tem hora que ele tremeu de dor. Eu na calçada, eu gritei, vovô Zezé, está tudo bem? Ele olhou para mim, e a imagem e a voz dele, irmãos. Ele disse, ô meu filho, é só a agonia da passagem, mas eu sei que eu vou ver Jesus. Você sabe que vai ver Jesus? Quando ele falou aquilo, eu lembro que eu sentei, sabe um impacto que veio de tanta paz. Eu sentei e fiquei curtindo o momento, olhando para ele, fiz uau. Que lindo é ver um homem que tem certeza de salvação. No dia seguinte, ele estava diante do Senhor dele. Você tem essa certeza que o velho Zezé tinha? De que um dia vai ver Jesus face a face? Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. E o sangue dele foi derramado para você. E o seu trabalho hoje é confiar nesse amor. Deixar Ele tocar você. Seu trabalho hoje é crer. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus hoje, você vai receber o que é esse poder? É a presença dele. Habitando em você. Mudando quem você é. A Bíblia fala que você se torna uma nova criatura. Olha 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você está em Cristo, você o recebe.
Tem coisa na tua vida que vai fazer parte do teu passado, mas Jesus vai colocar novas vontades em você. Você antes só tinha vontade de pecar, de beber, de adulterar, mas agora você tem vontade de acordar cedo para orar. O que é isso? Que vontade é essa que está te dando? É Jesus em você. Tem vontade de vir para a igreja, tem vontade de andar com homens de Deus, mulheres de Deus. Que vontade é essa? É a presença. Deixando para trás a antiga natureza que você tinha. E agora você tem uma natureza nova. Você é filho de Deus. Você tem certeza de salvação? Você tem certeza do amor de Deus por você? Jesus te ama. E Ele quer começar uma nova história na tua vida. Você não pode vir nessa terra sem essa esperança, sem essa paz. O mundo só vai te oferecer ansiedade, preocupação, problemas. A sociedade está cada vez mais imoral. A Bíblia já profetizava que haveriam dias como esse, que o amor do mundo esfriará. O valor do ser humano está perdendo. Se diz, vi um homem falando, achei interessante, diz, olha, hoje em dia se você andando na rua, um cachorro te morder, bata no dono, mas não nele. Porque se você bater no dono, você vai responder solto. Mas se você bater no cachorro, você vai ficar 6 anos preso, sem fiança, sem direito à liberdade. Porque hoje o ser humano está valendo menos do que muitos animais. Estou defendendo você bater em ninguém, não faça isso não. Mas ele falando isso, eu achei interessante, quando o ser humano está perdendo valor para outros humanos. Mas para Jesus você nunca perdeu valor. Ele não se arrependeu de ter morrido por você, ressuscitado por você, e está disponível para você. A cruz foi a grande pregação de Jesus para a humanidade, dizendo, ei, por amor a vocês eu dou a minha própria vida, para te dar hoje uma vida nova.